Bom dia a todos. Vamos então iniciar os trabalhos da casa de hoje, fechando os nossos olhos, eternamente agradecidos a Deus, à espiritualidade que nos acompanha, que nos enriquece a alma. Que os nossos amigos espirituais estejam aqui já, emanando boas vibrações para o nosso irmão Márcio, que fará o evangelho de hoje. Muito agradecida, Senhor, por todos os momentos, pelos bons, pelos ruins, por todos os ensinamentos, por todas as bênçãos. Que possamos ter um ótimo dia. Que assim seja, Senhor. Muito obrigada. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia a todos. Eu procurei trazer para a nossa reflexão de hoje os ensinos de Jesus, que aqueles são os ensinos imortais, né, de Jesus, que vão nos guiando, né, para que a gente possa fazer a nossa trajetória aqui na nossa experiência, aqui nessa existência, de uma maneira mais tranquila, mais equilibrada. E aí eu trouxe aqui um texto que eu vou ler, aí depois eu entro nos detalhes aqui. Tem bastante coisa para refletir sobre isso, né? Então, a pedagogia do Cristo, ela é baseada sempre numa pedagogia de exemplo, né? Então ele tinha, né, vamos falar assim, como o maior valor, né, dele, colocar tudo aquilo que ele entendia, tudo aquilo que ele praticava, né, colocava realmente em ação e com isso trazia diversos ensinamentos ao longo da trajetória, o tempo todo que ele estava fazendo a jornada dele, ele dava exemplos. Isso a gente pode dizer, né, desde a manjedoura, né, que é nascer especialmente num lugar muito simples, né, vamos dizer assim, né, no meio lá dos animais, né, até porque aproveitando a temperatura que era muito fria naquele momento, e aí o calor ali dos animais, então os pais procurando trazer algum conforto mínimo, né, necessário para que nascesse, né? E aí vem, né, vamos falar assim, naquela criança, esse espírito, né, que era, né, o modelo e guia para toda a nossa humanidade, para todos nós, esse exemplo, né, que ficou e marcou, dividindo a era, né, as épocas aí, né, os anos, né? Então a gente tem aí os anos contados, né, após a vinda do Cristo, né? E aí eu vou pegar o trechinho aqui do Evangelho, que é assim: pedagogia do Cristo, foi o tema que eu dei, né? E aí vem assim: Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 12 a 15. Depois que lavou os pés, então teve a cerimônia de lavar pés, que é bastante conhecida, né? Então vamos lá. Depois que ele lavou os pés, e tomou as suas vestes, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Falando aos discípulos, né, direcionando aos discípulos. Vós me chamais mestre e senhor, e dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, o que ocorre aí, né? Ele deu um exemplo de tremenda humildade, né? Que é bem-aventurados, né, os pobres de espíritos, que eles herdarão, né, a terra, né? Serão os herdeiros aí da terra. Esses pobres de espíritos a gente hoje em dia está traduzindo como humildes. Bem-aventurados os humildes, que eles herdarão a terra. Aqui, Jesus, ele fez um ato de humildade, né, lavando os pés, inclusive antes um pouco, né, se discutia, né, e Simão, que era um pouco afoito, né, falou: não, mestre, eu vou lavar os seus pés.
Eu vou lavar, né? Quer dizer, com ele dizendo, olha, eu sou inferior a você espiritualmente. Eu ainda sou, né, um discípulo, né? Um apóstolo, depois se tornou. Mas nesse momento, né, não posso deixar o mestre, né, lavar. E aí Jesus dá um grande exemplo, que ele não teria com Jesus se ele não tivesse permitido. Aí ele também, né, de uma maneira também, né, que era o estilo dele, né, de Pedro, não, então pode me lavar, né, quer dizer, então pode me banhar, pode, enfim, essa é a da cabeça aos pés, né. Então, é isso, né, quer dizer, é um grande ensinamento que a gente muitas vezes não está tão acostumado, mas que é importante, né, para a gente trazer para a nossa vida, que é um ensinamento para o espírito imortal. E por que que Jesus fala que ele sim é o mestre? Porque ele era o mestre. Então você ser humilde não é você ser menos e nem ser mais. É você ser aquilo que você é. Ó, eu sou um espírito imortal, estou em crescimento, minha meta de vida é ser uma pessoa um pouquinho mais justa, um pouquinho mais decente, um pouquinho mais... O que a gente estabelecer, né? Um espírito que vai gradativamente melhorando, né? Eu não quero ser melhor que meu pai, que minha mãe, que meu tio, que ninguém. Quero ser em relação àquilo que eu estou, caminhar um pouquinho mais, né? Alguns filósofos, né, a gente, ao longo da trajetória, falavam, né, que se você não tiver virtudes, você não consegue encontrar a felicidade. E o caminho da felicidade é a virtude. E aí Jesus, né, nas bem-aventuranças, ele traz, e eu acabei de citar, né, bem-aventurados os humildes, porque eles, né, herdarão a terra, né, serão os herdeiros da terra, em algumas traduções. O que que acontece? A gente tem a questão assim, a gente vai herdar uma terra transformada, né? Porque essa terra que a gente está aqui, os espíritos gradativamente vão se transformar, a terra vai se manter mais ou menos como está, né? Ela também é um elemento vivo, mas assim, a gente pensando assim, são os espíritos que vão se transformar e os que são humildes estarão aqui, estarão dando essa contribuição, esse impulso, justamente para que essa terra se transforme numa terra regenerada, uma terra de luz, uma terra de paz, né? Que a gente sabe que a gente está distante, mas como Deus não tem a preocupação com o tempo, né, é atemporal, os ensinamentos, e esse é um outro ensinamento de Cristo atemporal, e aí ele vem, e ao mesmo tempo que ele vem, num outro momento ele fala, bom é meu Pai, né? Então, por que que me dizem que eu sou bom? Então ele mostra novamente uma humildade, né? Não só no ato, né, de ensinar, como um grande mestre, né? Pondo a mão na massa, né? Lavando os pés, mas também no momento em que falam que ele é bom. Ele fala, não, não, bom não, bom é meu pai. Por quê? Porque ele percebe que a grandeza da bondade, o bem absoluto é Deus. Então ele deve, obviamente que nós sabemos que ele foi muito bom para nós, tanto que estamos aqui falando em nome dele e tal. E aí ele traz, sempre nos seus ensinos, eu gosto de falar, a gente fala muito da doutrina espírita, que é a fé raciocinada, né? Então Kardec fala que ele é o nosso modelo, pergunta para os espíritos, né? Quem é o modelo mais perfeito, né, que Deus colocou para servir de modelo e guia? Aí vem, né, a mensagem bem curta, né? Vem de Jesus, em algumas traduções, Jesus até, né? Então assim, Jesus é o nosso modelo e guia. E por quê? Porque ele é o espírito mais evoluído, mais instruído. E aí a gente não está diminuindo todos os ensinamentos do Cristo, muito pelo contrário, a gente está, Kardec traz o Evangelho segundo o Espiritismo, né, trazendo aquilo que é mais importante dele, que são os ensinos morais, né? Diversas passagens, né, com os ensinos morais, e aí depois vem as instruções, né? À luz de quem já fez a trajetória aqui na Terra, foi para o plano espiritual, e uma pleiade, né, de espíritos, né, luminares, espíritos que a gente fala da esfera crística, e alguns guiados pela esfera crística, traz o ensinamento de Kardec, traz o ensinamento dos espíritos para Kardec codificar. Então Kardec também foi um grande pedagogo, né, assim como Jesus, né? A pedagogia, ela fala, né, que são técnicas e métodos de ensino. Jesus usou a técnica e o método de ensino que é aquele que mais impacta, que é o exemplo, né? Porque assim, por mais que a gente fale para o nosso filho alguma coisa, se ele vê a gente fazendo uma coisa diferente, existe uma certa hipocrisia. Ele pode até vir a fazer, mas vai ser muito mais razoável e mais fácil e mais comum
que ele veja o exemplo, né? E ele olhando, né? E siga. Olhando para Jesus, ele trouxe, né, por exemplo, enormes ensinos para nós, né? Então, começou lá na manjedoura, ele colocou que ele não era bom, quem era bom era o Pai, ou seja, ele veio com uma missão e uma contribuição espiritual para nós, né? Ele veio como, né, considerado lá o profeta, para nós, né, ele realmente veio como o Messias, né, aquele que veio para trazer todos aqueles ensinamentos que já estavam previstos pelos outros profetas, né? E ele trabalhou com o pai dele como marceneiro, né? Poderia ter nascido, por exemplo, o espírito desse poderia ter escolhido, né? Ah, eu vou nascer já como rei, né? Como alguns reis de Israel tiveram, né? A gente sabe que a trajetória deles teve algumas modificações, mas chegou um momento que alguns deles se tornaram reis, né? Pelas tradições deles lá. E ele poderia, né, ter vindo em um momento, mas não, ele preferiu realmente trazer esse ensinamento mais profundo. E aí ele vem e traz Deus como Pai, né, que é outro ensinamento belíssimo, né, que traz essa contribuição para nós, né, de colocar, né, esse Deus justo, bom, misericordioso, né, um Deus benevolente, né, que tem, sobretudo, né, a compreensão de que ele colocou espíritos aqui para uma caminhada, né, e não para já prontos, né, não perfeitos, né, e a perfeição né, na tradução, vamos falar assim, lá na etimologia da palavra, equivaleria para a gente assim a estar pronto, né? Então, o que a gente pode dizer é que a gente está em uma caminhada com um grande mestre, né, que nos trouxe ensinamentos e já trouxe a fé raciocinada também, né? Eu gosto muito de quando falo que Jesus trouxe a fé raciocinada, falar da passagem de que ele agia em curas no sábado, né, enquanto que os judeus, né, naquela época, daquele entendimento, entendiam que não deveria. E ele preferiu e optou pela caridade, né, pelo bem do próximo, do que não deixar de fazer. E aí ele compara, olha, se um jumento seu caísse lá numa cova, você não ia lá tirar? Né? Obviamente que sim. Então, por que eu não posso também curar? Né? Então tem esse impacto também, que é o homem, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Que é uma questão que a gente sabe que algumas religiões adotam o sábado como para guardar e não tem nenhum problema. O que a gente entende é que se você está fazendo bem, fazendo a caridade, a luz, né, de Deus, obviamente, ele vai ver isso como uma maneira bastante positiva, né? Então, se a gente vai fazer lá uma sopa, vai entregar uma cesta básica para alguém necessitado, ou o médico fazer uma cirurgia no domingo, no sábado, né, ou seja, em qualquer dia, a espiritualidade, né, maior, Jesus está vendo isso como uma coisa muito positiva, né? E aí é isso que a gente também traz para nós, né? E quando o Kardec traz da fé raciocinada, ele, ele pede para que a gente também olhe as questões espirituais à luz de uma razão, né? Face a face com a luz da razão. Então, não é para a gente também ser iludido, né, por falsos profetas, por coisas assim mirabolantes que a gente ainda não tem, né, condição, né? Então, por exemplo, a gente não vai conseguir fazer aqui fenômenos, etc., porque não é o momento, não é o local. A gente pode sim se evangelizar, a gente pode melhorar, a gente pode estudar, a gente pode trabalhar, e é esse que é o foco, né, do que a gente tem trabalhado, especialmente na questão da doutrina, né, dos espíritos, né, ensinadas. O grande foco é você olhar para você, né, e você se transformar. É o autodescobrimento, né, fazer o trabalho de você entender, né, a necessidade que você tem perante, né, a tua evolução, e aí você ir crescendo, você gradativamente ir galgando, né, os seus patamares, né. Então, eu trouxe aqui uma mensagem do Espírito de Verdade, que seria o Espírito, né, vamos falar assim, guia do Kardec, né. Então ele teve, né, São Luís, que ajudou em todo o trabalho da codificação, né, e trouxe o Espírito de Verdade, que é das esferas críticas. Alguns falam que até o próprio Cristo. A gente não vai entrar nesse debate, porque não vem ao caso. Mas ele fala o seguinte, ó: venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que
elevem sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, porque que chorem a dor do jardim das oliveiras, mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar suas lágrimas. Então, ou seja, aqueles, vou falar assim, espíritos, né, que em algum momento precisa de um consolo, precisa desse amparo, né? E Jesus falou, né, vinde a mim todos vós que estiverem aflitos, né? E ele vai consolar, ele não vai tirar as mazelas, mas ele vai dar força para que a gente encare e a gente consiga ter resistência. E aí que eles falam da resiliência, né? Essa resiliência que é o aceitar, né, de coração, né? Essa é a melhor tradução que a gente tem para a parte espiritual, né? Um aceitar de coração para que a gente possa colocar as nossas ações entendendo, com entendimento, com compreensão de tudo que está à nossa volta. E aí ele fala que vai mandar os anjos consoladores. Então nós temos os nossos anjos guardiões, né? Nós temos os anjos, os espíritos protetores, né? Por exemplo, de um trabalho como esse nosso, uma casa espírita. Nós temos os espíritos familiares, né? Então, por exemplo, né, quando o pessoal entra lá no túnel, né? Ah, lá eu vi meu avô, lá eu vi. Às vezes esse avô não é um espírito já iluminado, mas é um espírito familiar, é um espírito que já tem a trajetória, né? Já fez o outro lado, está equilibrado. Está em equilíbrio? Então vem para poder dar o amparo, dar a luz, né? Nos EQMs da vida, né? Que é experiências de quase morte. São enormes quantidades de registros, né? O que traz para nós, ainda além de tudo que Jesus ensinou, né? O grande ensinamento dele, o maior, talvez o mais impactante, que quando ele falou que depois de 3 dias ele viria, ele voltou depois de 3 dias e ficou vários dias, né? Interagindo, né, com as pessoas, né, com os apóstolos especialmente, e orientando, falando, né, bem-aventurados aqueles que não viram, né, e creram, né. Então, por quê? Porque é exatamente o que Tomé, né, questionou, e ele era um apóstolo, mas eu só vou acreditar se eu pôr a mão nas chagas. Aí Jesus vem, se materializa, né, e aí coloca lá, né, à disposição dele para que ele sinta que é realmente o Cristo voltando, né. Então, aí aquilo trouxe muita energia, muita força, e foi até o Pentecostes dessa forma, né. Foram várias passagens que ele vem e dá ensinamentos, e conversa, e orienta, e materializa, e junto, né, ali trouxe aquela força para que o Espírito, para que os apóstolos, né, e todos os outros seguidores, que ali já tinham várias, né, conseguisse dar um impulso para que o cristianismo seguisse e sobrevivesse, né? Porque depois do mestre ter passado pela crucificação, e aí outro exemplo, né, de tamanhos ensinamentos, né, do Cristo, né? São o que a gente fala, que é para o espírito imortal, de fato, né? Então, ele, ele cede à prisão, mesmo sabendo que foi toda uma armação, e vai para a cruz, né? Acho que talvez mais sacrifício e humildade do que essa, e lá da cruz, né? Ele pede perdão para nós, né? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ou seja, ele sabia que ainda tinha muito que evoluir espiritualmente as pessoas, e aceita a nossa ignorância, né? Eu acho que aí talvez aquilo que nós, né, como espíritos ali, que estávamos encarnados ali, naquele momento, naquela existência ali, talvez foram o momento mais cruéis, né? Tirar por medo, por insegurança, por poder, por incompreensão, por ignorância pura do bem, não conseguir ver que tínhamos ali, né, o espírito de mais luz, e aí levar ele para um julgamento totalmente equivocado, né, e a própria população prefere, né, que vamos falar, né, um ladrão seja seja, vou falar assim, solto, e o Cristo, né, que veio trazer todas essas mensagens, transformações morais, né? Claro, por favor.
Olha, o que eu vejo assim é que assim, né, as pessoas ainda não estavam preparadas para a mensagem do Cristo, né? E ele precisava passar por aquilo. Então, eu enxergo, né, assim, minha perspectiva é que o Barrabás era uma espécie de um revolucionário, alguém que queria até tomar, né, levar uma revolução. Então, para eles, talvez, né, para os judeus daquela época, ele fosse até mais importante, né, porque eles não queriam, na verdade, um líder como Jesus, um líder que emanava amor, emanava perdão, né? E aí, porque Jesus falava, perdoai até os inimigos. E o que traz ele para um outro patamar, né, vamos falar assim, por isso que a gente fala que ele é o mestre dos mestres, né? Porque porque antigamente, né, no máximo, o que se tinha era você ficar longe, você não queria ser aborrecido, mas aí ele vem e fala, não, olha, você tem que amar o seu inimigo, né? Então ele traz para outro patamar. E as pessoas, naquele momento, acho que a maioria da população, não tinham essa perspectiva, né, de um líder, né, que vinha com esse condão de amor, de luz, de paz, exceto aqueles que estavam mais próximos ali, que era uma minoria, né? Então a imensa estava ainda na lei. E a lei até falava, né, a lei de Moisés, né, os 10 mandamentos falavam não matar, não roubar, e eles continuavam, né, vamos falar assim, tendo pena, que era a pena de morte, né, tirava as pedras, né, enfim. Então era um pouco disso, era um pouco também de uma incompreensão da magnitude e o tamanho daquele mestre, né? Assim como João Batista também, né, que anunciou Jesus também, foi decapitado. Então era essa a realidade, né, daquele momento. Mas uma passagem que eu queria comentar com vocês é que Jesus vem também, traz um Deus, além de Pai, de bom, daquela justeza, né? Ele traz misericórdia, de amor, e fala que, né, em nome do Pai a gente deve, né, fazendo o bem ao próximo e aquilo que a gente gostaria para nós, a gente vai estar seguindo toda a lei e os profetas, né? A lei é a lei de Deus, né? Que rege todo o universo, né? A lei de amor, justiça, caridade. Aí a gente fala, né? Benevolência, indulgência, perdão, tudo isso. Aí o que que acontece? Quando a gente olha para Jesus, aí depois ele fala, né? Na casa do meu pai há várias moradas. Por quê? Porque falar de um pai justo, bom como esse, e de repente você está num mundo onde tem, né? Até o pessoal opta pela hipocrisia, os religiosos, mas era o culto do lado externo e não o interno, né? Que esse era o grande tema que Jesus sempre questionava os fariseus, né? Falava, olha, mas vocês estão, né, vocês têm que olhar para dentro, né? O reino de Deus está dentro de vós, né? Não está aqui nem acolá, né? Está dentro de vós. Ele sempre trouxe, né, todos nós para que a gente olhássemos para dentro. Então, ou seja, todo o potencial que a gente tem de luz e amor está dentro de nós, né? Está naquilo que a gente traz, e aí, por questões da nossa persona, a gente criou cascas, né? Criamos cascas. Ou por falta de conhecimento mesmo, né? E aí Kardec vem e fala, né? Amai-vos, né? Que é o primeiro mandamento, que é seguindo sempre a lei do amor, e instruí-vos. Ou seja, ele também traz essa fé raciocinada em dois momentos. Olha, vamos amar, vamos, né, estar juntos aqui, um ajudando o próximo. Vamos, fora da caridade não há salvação para ninguém. Mas, por outro lado, vamos nos instruir também. E essa instrução é a gente olhar os textos de uma maneira mais lógica, né? Por isso que veio no momento psicológico o espiritismo, muito importante, muito importante. Por quê? Porque nós tivemos avanços científicos, avanços, né? Por exemplo, não se falava em energia naquele momento. A energia começou a se falar a partir de 1903, mais ou menos por aí, né? Aí falava-se energia. Antes, a gente falava de fluido. Então Kardec pegou e falou, olha, né, vamos é, é, ter os fluidos magnéticos, os fluidos espirituais, que vão nos ajudar, né, os espíritos vão trazer centuplicando, né, ou seja, aumentando por diversas vezes toda a potencialidade daquilo que a gente traz. E aí Jesus, eu vou ler aqui um trechinho
permitiu que viesse, né, a mensagem, né? Outro trechinho aqui bem rápido é assim, né? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Claro que ele estava se referindo ao cristianismo puro, original, do Cristo. Não, né, vamos falar assim, depois, né, obviamente que o dinheiro, o poder, né, as questões materiais acabaram levando toda a parte do cristianismo a situações não tão saudáveis, né? Por exemplo, guerras, as cruzadas, né? Depois as indulgências, que foi muito triste. Foram capítulos muito tristes do cristianismo. Mas lá dentro, na essência, quando a gente voltava lá quando Jesus falava, né? Amai-vos uns aos outros, né? Quando Jesus falava, né? é, Cadê aqueles, né, que te condenaram, né? Ah, eles perdoaram, né? Porque ele falou, atire a primeira pedra quem estiver sem pecado, e as pessoas se afastaram. E aí ele fala, vai, não tornes a errar, ou não peque mais, não erre o alvo. Ou seja, ele trouxe uma mensagem libertadora também, né? Então ele conseguiu confrontar, né, uma coisa que estava sendo feita errada, que era os lapidar, né, que era tirar as pedras na pessoa, matar, né? E ao mesmo tempo trazer para a gente, né, um grande ensinamento, né, de que a gente, todos nós, já incorremos em erros, e porque a gente vai exigir do outro aquilo que a gente nem mesmo faz. Então é um outro ato de muita humildade, né? Outra humildade que ele falava, que é muito legal também, que eu vejo, né, assim, que conecta a gente, né, com o princípio para que a gente possa caminhar e ganhar todas as nossas virtudes, é quando ele falava, por exemplo, né, que a tua fé te curou. É óbvio que sem ele ali a pessoa não ia conseguir se curar, porque ele estava ali sozinho, senão ele teria se curado sozinho, né? Mas ele vinha e falava, ó, você se conectou comigo, mas para eu te curar, você tem que querer. O outro movimento que ele fazia era tirar a pessoa um cara, né, chegava cego para ele, né? Vamos falar assim, né? É muito famosa essa passagem, né? Chega e ele fala, ele pergunta o que você quer. Todo mundo pode falar, pô, mas o mestre não vai saber que ele quer. Mas ele quer que a pessoa dê a resposta, né? Bom, que eu veja, né? Então, ou seja, então você vai conseguir, porque eu vou te curar, mas você precisa fazer esse movimento. Então, até mesmo para que a gente possa, né? Vamos falar assim, no movimento também de raciocínio, precisa o movimento do outro. Se o outro não quer, fica muito difícil mesmo, né? Jesus, né? Então ele sempre curou o leproso, que ele falava limpar, né? Que eles estavam cheios de feridas, então era limpar, né? Ele limpava os leprosos, fez o paralítico andar, ele fez, né, o cego ver, e assim foram vários ensinamentos. E uma das e essa e o ensinamento, né, que a gente leva disso tudo é que houve necessidade de um movimento nosso, né? Aquele espírito que estava lá, né, cego, o espírito que precisava caminhar, o espírito que, vamos falar assim, mesmo, né, vamos falar assim, estava lá com uma doença, precisou fazer um movimento, ou procurou Jesus, ou, né, pediu, né, a mulher que fala, né, hemorragista, né, que sangrava, né, que, que toca nas vestes do mestre, né, aí dele emana, né, virtudes, ou seja, ela se conectou, né, sem ele mesmo nem estar sabendo, porque ele estava no meio de um monte de gente, mas como ele estava ali emanando vibrações, né, de energia, de luz, imagina quantos anjos, quanta coisa maravilhosa estava ali, né, tipo, como se fosse, né, um grande salão, né, de anjos vibrando ali, e de repente a mulher, olha, com essa energia eu vou conseguir me curar. Aí de repente ela vai e recebe essa, essa, essa bênção, né, vamos falar assim. E aí, terminando aqui a fala, né, do Espírito de Verdade, ele fala assim: todas as verdades quanto ao cristianismo, os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Né, os religiosos, né, muitas vezes erram muito. Né? E eis que, de além túmulo, que acreditáveis vazios, né, vozes vos clamam: irmãos, nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Então, que é, novamente, né? Jesus conseguiu trazer para a gente a mensagem imortal, que ele está aqui, né, como governador espiritual do planeta, que ele, né, depois que ele passou, né, pelo martírio, ele volta,
dá as instruções, pede, né, para que os apóstolos deem seguimento no cristianismo, né? O cristianismo que nós criamos, né? Ele não teve religião, né? Vamos falar, ele não teve rótulo, né? Não existe rótulo. Na verdade, os ensinamentos dele foram adotados, né? E aí foram se transformando em religiões. Mas, na verdade, ele traz a religiosidade, o religare a Deus, esse Pai justo, bom, tudo mais. E uma outra, uma outra, uma outra questão assim que eu acho que da pedagogia dele, né? É trazer valores para nós, né? Então, tudo que ele ensinou, ele trouxe os valores da solidariedade, né? Então, por exemplo, ele foi muito solidário quando ele falou com outros povos, né? Porque assim, ele nasceu judeu, ele poderia só ficar ali como era feito antes, né? Mas não, ele vai lá, fala com a mulher samaritana e dá um ensinamento brilhante para ela, quando ela entende que ele é o Messias, porque ele fala da vida dela, fala dos maridos que ela teve e tal, ela compreende, pô, eu tô do lado do Messias. E ele pediu água para ela e ela falou, mas uma samaritana vai dar uma água para o judeu, né? Aí assim, aí é um grande ensinamento, né? Que ele falou, se você beber da minha água, a minha água é água viva. Ou seja, ele estava querendo falar, beba na minha fonte de conhecimento, beba dos meus ensinamentos, que você vai saciar o seu espírito. Porque a tua matéria vai precisar sempre de água, né? Claro, precisamos de água, senão o nosso corpo perece. Mas ele deu um ensinamento muito grande. E aí ela sai para falar, né, lá na Samaria que veio, né, o Cristo, e o Cristo estava ali, o Messias estava ali. E os apóstolos às vezes não conseguiam nem entender isso. Né? Falaram, mas você vai lá para Samaria, né, ficar muito mais longe e tal. E ainda mais um outro ensinamento, né, que é o mais brilhante dessa passagem, que é a parte que eu particularmente mais gosto, que é onde ele fala o seguinte, a mulher pergunta para ele, mas onde eu devo adorar a Deus? Eu vou adorar, né, ali no poço de Jacó, né, onde, né, ele criou ali, né, toda aquela comunidade e tal, ou lá, né, em Jerusalém, onde, né, teria o templo e tal. Aí ela fala, né, mulher, haverá um dia, né, em que nós adoraremos a Deus em espírito e verdade. O que tira totalmente essa situação. Então, por exemplo, a gente está aqui num lugar muito simples, né, um salão, né, um número relativamente pequeno de pessoas e tudo mais e tal. Lá, aqueles grandes templos era feito para milhares de pessoas e peregrinos e tal, e aquele monte de gente, né, e festas e tal, que são boas e são importantes, e não tem problema nenhum. Entretanto, a gente pode estar até muitas vezes sozinho, né, no nosso deserto, né, interior, mas a gente conectado com o alto, né, conectado com o bem, com o amor, e procurando dar um pouquinho mais da gente, né, levando um pouquinho mais de coisas melhores para nós e para o próximo, e isso vai fazendo com que a gente se transforme, né, nesse espírito, né, que Jesus gostaria, né. E aí ali ele fala, né, aí ele fala da fraternidade, né, ele criou uma um laço fraterno, né, com todos. Aí ele pega, de repente, fala, né, ó, mulher, esse é seu filho, né? E aí fala por João, né, porque essa é sua mãe, quer dizer, então, ou seja, criou laços realmente muito mais fortes do que os laços muitas vezes biológicos, né, simplesmente, né? Então tem o laço espiritual, né, que é muito mais importante. Aí ele falava assim, né, do amar ao inimigo, isso eu já falei, né? Então já citei que eu coloquei, anotei aqui para falar. Eu acho que é muito importante, impactante. E isso iluminou, né, o caminho, né? Iluminou o caminho e trouxe realmente a certeza de que todo mundo, essa solidariedade era realmente um fato, né? Não era algo da boca para fora, não, era uma solidariedade colocada na prática, né? Ou seja, a pedagogia era uma pedagogia de amor, era uma pedagogia pelo exemplo. Os exemplos eram exemplos para imortalidade, né? Então, quando ele fala da parábola do samaritano, né? Do bom samaritano, né? Tanto que tem as caravanas espíritas que até se denominam, né, caravana, que a gente falou, né, de desenvolver algumas caravanas, mas assim, caravana dos samaritanos, né, que é aquele que ajudou sem conhecer quem era aquele que estava lá sofrendo, né. Então o sacerdote não podia, porque ele não podia pôr a mão no cara, porque às vezes o cara podia ser impuro, tal. O outro tinha as ocupações lá, o levita tinha ocupações e ninguém ajudava, né? Da parte dos religiosos. Mas aí alguém que não era religioso, que era de outra religião, de uma outra, né, vamos falar assim, de um outro local, né?
quebrando completamente aquela questão, né, dos ciclos, né? Judeu ajuda judeu, samaritano ajuda samaritano. Aí o bom samaritano vai lá, né, e faz aquele movimento de caridade, de amor ao próximo. Então, aquele que perguntava para Jesus falou, não, foi aquele que ajudou, né? Ou seja, o próximo mais próximo é aquele que te ajuda, o próximo mais próximo é aquele que está junto contigo, né, contribuindo, é aquele que te ampara, aquele que tá trazendo essa luz. Então, eu acho que teria mais algumas coisas para falar, mas aí tá longo. Aí vou só finalizar com duas mensagens bem breves, e aí agradecendo a atenção e aqueles que nos ouvirem, né, também. Gratidão aí pelo tempo e que seja útil para nós. Mas eu achei esse livro muito legal e aí até vou fazer um comentário, uma passagenzinha bem breve aqui, dos Minutos da Sabedoria. Aí fala lá o seguinte: lembre-se de que não devemos humilhar ninguém. Os erros que os outros cometem hoje, nós podemos cometê-los amanhã. Não se julgue inatingível e nem infalível. Todos podem falhar. Trate os outros com tolerância para que possa reerguê-los. Se errarem, reerguê-los se errarem. Né? A perfeição não é desta terra. Não exija dos outros aquilo que você também ainda, né, não pode doar. Então, como a gente está falando muito da questão do Cristo, que ensina, né, a bem-aventurança da humildade, e depois todas as outras bem-aventuranças maravilhosas, mas eu me concentrei mais nessa, que é aquela base, né, para que a gente possa tendo humildade, a gente pode angariar conhecimento, virtudes, né? Se a gente não tiver humildade, a gente não tem. E aí eu abri esse livro, que foi um livro que foi doado, né, para aqui, né, vai estar lá na prateleira lá dos livros, né, para o pessoal poder pegar e tal. Eu achei muito legal, chama Inspiração, Chico Xavier e Emmanuel. Aí eu abri assim, eu falei, cara, não é possível, né? Mas né? Mais e menos a mensagem. Dá sempre do que tenhas, ainda que seja pouco, de vez que muito pior que dar pouco é deteriorar o que se tem nas garras da soberbice. Serve sempre, ainda que seja pouco, porquanto muito pior que servir pouco é não ter utilidade para ninguém. Trabalha sempre, ainda que seja pouco, de vez que muito pior que trabalhar pouco é afundar-se a pessoa no poço da inércia. Auxilia sempre para o bem de todos, ainda que seja pouco, porquanto muito pior que auxiliar pouco é não auxiliar em favor de alguém de modo algum. Espera o melhor sempre, ainda que seja pouco, de vez que muito pior que esperar pouco é naufragar nas sombras do pessimismo. Estuda sempre, ainda que seja pouco, porquanto muito pior do que estudar pouco é acomodar-se a criatura nas trevas da ignorância. Pratica a humildade sempre, ainda que seja pouco, de vez que muito pior que pouca humildade é petrificar-se alguém na frieza do orgulho. Exercita a paciência sempre, ainda que seja pouco, porquanto muito pior que pouca paciência é residir a pessoa no espinheiro da irritação. Aí para finalizar, de tudo que seja bom e útil, belo e nobre, é conveniente realizar sempre mais, porque quanto mais fizermos nas áreas do bem, mais amplamente receberemos os bens da vida. Entretanto, se não pudermos realizar o máximo, atendamos pelo menos ao mínimo do que possamos fazer, de vez que todo o muito depende do pouco, a fim de começar. Eu achei essa mensagem sensacional, né? Porque a gente inicia do pouco, vai acrescentando e quem sabe, né, um pouquinho em pouquinho a gente vai fazendo um grande trabalho. Então vou convidá-los aqui para a gente só fazer uma prece de encerramento. Então vamos elevando o nosso pensamento ao alto, um profundo sentimento de gratidão a Deus, Jesus, aos bons espíritos, aos nossos anjos guardiões que nos intuíram para estarmos aqui. Vamos pedir a bênção, a misericórdia divina, a luz, o amor, a cura e o bem para todos que estão aqui presentes.
encarnados e desencarnados. Vamos pedindo também por todos aqueles que não puderam estar aqui, aqueles que estão de alguma forma conectados conosco, que Deus possa abençoá-los, fortalecê-los e ampará-los, para todos aqueles que procuram o caminho do bem, para todos aqueles que estão buscando edificar os seus espíritos, que os anjos protetores possam dar força, serenidade, paciência, porque sabemos que essa edificação ela é de longo prazo, ela não se faz num passe de mágica, é gradual, e que possamos ter essa paciência, ter essa resiliência, como dito no texto, a resiliência espiritual, que é acreditar, é ter o sim sempre e estarmos dispostos para o trabalho. Que Deus também possa abençoar a todos que ouvirem essas palavras, com sentimento de gratidão pela paciência de todos aqueles que ouvirem, também os seus lábios possam ser nutridos de luz, de paz e de amor. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.